Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos um versículo de Provérbios, está lá no capítulo 17, versículo 17, e diz assim: Em toda ocasião, ama o amigo. Um irmão nasce na adversidade. Porque vamos falar hoje de apelo de amigo, que retiramos do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz assim: não se deprecie, jamais, não é? Nós necessitamos ter conosco um amor, não é? Jamais nos depreciarmos e fazermos tudo aquilo de acordo com aquilo que nós já conseguimos. Então, não se deprecie. Não diga que você não merece a bênção de Deus, jamais, porque isso não é verdade. Deus abençoa a todos nós, nos dá possibilidades, não é? Ele diz: atendamos à realidade. Se a divina providência não confiasse em você, não teria você em mãos tarefas importantes quanto estas. Realmente é verdade, porque ele confia em nós e nos coloca tarefas exatamente para nos aprimorarmos cada vez mais, para crescermos através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, não é? Ele diz assim: uma criatura querida a proteger. Quem de nós não tem uma criatura protegida, uma criatura querida a proteger? Todos nós, né? Todos nós, tanto homem quanto mulher. Sempre temos alguém ali à nossa volta que nós, de uma certa forma, protegemos, às vezes diretamente e às vezes indiretamente, não é? Alguém a instruir. Todos nós também temos, não é? Porque muitas vezes alguém vai falar: mas eu moro sozinho, não tenho ninguém. Às vezes tem um cachorrinho, tem um gatinho, não é? Então, tem que proteger e tem que instruir. Tá vendo como todos nós temos? Uma casa a sustentar. Se somos ali o chefe da casa, ou o homem ou a mulher, temos ali que manter aquela casa, sustentar aquela casa, não é? Um doente para assistir. Vejam só, nesses tempos, né? O quanto está sendo importante a figura dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, não é? Para assistir aos doentes. E às vezes na nossa própria casa, não é? Alguma pessoa da nossa casa adoece por qualquer motivo e estamos ali assistindo aquela pessoa, não é? Uma profissão a exercer. Cada um de nós tem. Não necessariamente uma profissão com uma formação acadêmica. Às vezes temos uma outra profissão qualquer e isso não é demérito de ninguém. Então, o importante é exercer com dignidade, não é? Com respeito àquele trabalho que estamos realizando. Muito importante isso. Esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, não importa. Não importa se é um médico ou se é um faxineiro, não é? O importante é exercermos essa profissão com dignidade, dar o nosso melhor ali onde estamos colocados naquele momento, porque somos essenciais, né? Somos essenciais e Deus conta conosco para isso. Algum ensinamento a compor. Todos nós temos ensinamentos a passar. Por mais simples que seja a pessoa, ela tem ensinamento também a passar a nós. Essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, não importa qual atividade seja. Algum trato de terra a cultivar. Não precisa necessariamente ser uma fazenda, um sítio, não é? Pode ser até uma hortinha em casa, uma plantinha que a gente quer lá cultivar, não é? Então, é importante a gente saber cultivar com amor. Isso é o que importa. Determinada máquina para conduzir. Um carro, um ônibus, um caminhão, um avião, né?
Então, é importante cumprir isso que estamos falando, com amor, sempre com muito amor. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria doado tantos recursos quais sejam. Vamos ver esses recursos que André Luiz nos coloca. A inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo do errado. Sim, fundamental a nossa inteligência, né? Devemos dar o devido valor a ela, com muito respeito, com muita lucidez e auxiliar também a quem precisa também, não é? A noção do bem e do mal. Já nascemos com isso, não é? Já tem lá na nossa consciência gravado, mas necessário também trabalharmos isso muito bem dentro de nós. As janelas dos 5 sentidos, olha, essas são importantíssimas, não é? As janelas, os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, não é? E todos eles são importantíssimos, porque se perdermos qualquer um deles, vai nos fazer muita falta. Então, saber bem trabalhar todos esses sentidos também. A capacidade mental, cuja as manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio. Exatamente. A nossa capacidade mental, e a gente sempre fala nos evangelhos, não é? Para a gente trabalhar os nossos pensamentos, sentimentos, nos esforçando, porque através do nosso esforço é que nós trabalhamos essa capacidade que Deus nos deu, não é? Para o bem, para o amor, para o progresso. A visão do corpo e da alma com que você realiza prodígios de observação e de análise. Sim, a visão do corpo e a da alma também, porque através da alma a gente consegue enxergar um bocadinho mais além. E aí conseguimos realizar verdadeiros prodígios, observando, não é? Observando e analisando. A palavra que você é capaz de educar e com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino. A palavra super importante, não é? Super importante sabermos dosar a nossa palavra, educar mesmo as nossas palavras, não é? Porque nós temos a possibilidade também de, se não soubermos doar, magoar alguém, e nenhum de nós quer magoar ninguém, não é? Então, pelo contrário, nós queremos cada dia nos melhorar mais e melhor, não é? Então, aprendamos a educar a nossa palavra. A audição com que recolhe mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes. Quanto é importante a nossa audição. Podemos estar aqui, mas se ouvirmos um som ao longe, nós conseguimos identificar do que está se tratando aquilo no ambiente em que estamos, não é? Então, olha que importante. E ele diz: as mãos que lhe complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. O quanto nossas mãos são importantes, né? Para realizar qualquer coisa, para realizar um carinho. Veja só, dar um abraço, né? Com as nossas mãos, com os nossos braços, e expressar tudo isso de melhor para aqueles que estão mais próximos a nós. O quanto nossas mãos são importantes, o quanto devemos dar valor a elas. Tudo aquilo que nós fazemos, que empregamos as nossas mãos, não é? A comida que realizamos, que fazemos, quanto é importante as nossas mãos, o carinho que passa, né? O amor que nós conseguimos transmitir com as nossas mãos também. As faculdades genésicas que, iluminadas pelo amor e dirigida pelo senso de responsabilidade, lhe conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito. Então, muito bem. Essas faculdades genésicas aqui que ele fala
todos nós temos pontos de luz no nosso corpo, não é? Vamos colocar assim. E o ponto de luz, o centro de força, que são chamados centros de força, o centro de força genésico é responsável pelas atividades ligadas ao sexo, que é uma fonte permanente de energia para as realizações construtivas das nossas vidas. Não é somente uma fonte de prazer, pelo contrário, não é? Nós recebemos essa energia e conseguimos, através delas, iluminadas pelo amor, como ele coloca, e dirigida com responsabilidade, não é? Muita responsabilidade, nós conseguimos criar, ter a nossa criatividade através do domínio do nosso corpo e da nossa mente, não é? Então vejam só que coisa maravilhosa nós podemos fazer com essa faculdade, não é? Os pés que transportam você atendendo-lhe à vontade. Olha, os nossos pés também, que maravilha, nos levam a tantos lugares, não é? Lugares bons e lugares ruins. Tudo vai depender sempre de nós, da nossa inteligência, né? Da nossa vontade. Então, que os nossos pés sempre nos transporte para lugares bons, para realizações boas, não é? Em benefício não só de nós próprios, como em benefício do nosso próximo também. E aí ele diz: se você detém maiores áreas de ação ou usufrui vantagens mais amplas no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções no quadro da vida. Todos nós, não é? Todos nós temos nessa área e usufruímos vantagens também, porque todos nós temos o nosso corpo perfeito, não é? Então, já temos aí significativa promoções. Então, pensemos nisso, não é? Porque se nos falta um desses membros, vamos ter que adquirir outras qualidades para conseguir desenvolver o nosso trabalho a contento também, não é? Então, quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Exatamente, sem ficar nos cobrando, não é? Não é porque não conseguimos realizar determinadas coisas que gostaríamos que somos imperfeitos, não é? Não temos qualidades. Não, não. Tudo nós vamos conseguindo realizar no tempo certo, porque a nossa evolução também não se processa assim de um dia para o outro, né? Num estalar de dedos, pelo contrário. Vai tudo lentamente de acordo com a nossa capacidade evolutiva, a nossa capacidade de entendermos, aceitarmos e chegarmos a concluir determinadas tarefas, não é? Ou determinadas mudanças em nós. Então, ele diz: reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Exatamente, né? No tempo certo, tudo de acordo com a nossa compreensão, de acordo com aquilo que já conseguimos ir trabalhando em nós, melhorando as nossas virtudes, não é? Transformando os nossos defeitos em virtudes. E aos poucos, isso é aos poucos, não é? É devagar e sempre que nós conseguimos isso. Aí nós trouxemos lá a Dona Felicidade. Aí dizem que a Dona Felicidade mora longe dos sonhadores, mas não é verdade, não. Dona Felicidade mora sempre onde colocamos os nossos sonhos. Uns colocam em sonhos em lugares muito altos, então imaginam que ser feliz é possuir tudo. Outros, já calejados pela vida e pelas lutas do dia a dia,
aprenderam a colocar seus sonhos em lugares mais próximos, buscando realizar apenas um sonho de cada vez. Dona Felicidade, ao contrário do que dizem as más línguas, não é exigente, não é Madame Snob, que se esconde do povo, pelo contrário. Dona Felicidade é simples e muito humilde. É tão simples e tão humilde que às vezes está bem na nossa cara e não a enxergamos. Quantas pessoas passam uma vida inteira procurando por ela e ela está na frente dos seus narizes? Mas tem uma coisa, Dona Felicidade exige que cada pessoa que deseja realmente encontrá-la vá pessoalmente procurá-la. Ai daqueles que entregam a sua felicidade nas mãos dos outros. Ai daqueles que esperam que outras pessoas venham trazer a felicidade para as suas vidas. Pobre daquelas que investem as suas vidas em tentar mudar alguém, em consertar outra pessoa, em julgar outras. Dona Felicidade está sentada à sua frente, está pertinho de você. Basta enxergar a vida com a lente da simplicidade, dar o primeiro passo, o primeiro sorriso. Afinal, Dona Felicidade é muito alegre. Dar o primeiro passo para se libertar de qualquer tipo de escravidão. Dona Felicidade é a própria liberdade, parar de ser a vítima infeliz. Dona Felicidade não acredita em vítimas, acredita em ação e reação. Por fim, Dona Felicidade manda um recado para você, que por qualquer motivo esteja sofrendo, esteja triste, desanimado da vida. O tempo é o melhor remédio e o melhor conselheiro para qualquer situação. Não julgue, deixe o tempo trazer a resposta. Enquanto isso, lute pela sua felicidade. Lembre-se que você é a parte mais importante de sua vida e muito importante para a própria vida que Deus nos deu. Então, sorria, não é? Que Jesus nos abençoe e abençoe toda a nossa família. Muita paz.